Vamos lá, vamos agora de Paulo Clias. Chega mais, nosso descomplicador da economia. Nossa, que camisa bonita, Paulo Clias. Eu sou recebedor das tuas influências, né? De vez em quando eu boto uma camisa diferentona aqui. É isso aí. Bom dia, Mauro. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia a todas e todos aqui do canal. E nada mais indigesto do que começar a semana numa segunda-feira falando de economia, né? Nossa. Não, mas é importante. É importante. Importantíssimo. Só parece que eu falei que o Lula atacou o Petro, foi um equívoco, um lapso verbal. É evidente, atacou o Maduro, né? Por enquanto, ele não atacou o Petro, por enquanto. Querido Paulo, nós vamos falar sobre a tal da emenda BBB, foi um artigo seu semana passada, de maior repercussão o seu artigo, e aí a partir disso vamos falar sobre a política econômica do governo, mas antes eu queria te mostrar esta propaganda do governo, na verdade um vídeo que originalmente não era propaganda do governo, era um vídeo de um casal, aí de classe média alta, ou que se apresenta como sendo de classe média alta, nem sei se efetivamente o são, dois personagens que fazem esses canais de economia doméstica, dicas de economia para a sua vida pessoal, totalmente neoliberal, meritocrático. E aí eles fizeram este vídeo sobre a questão do imposto de renda, e aí o governo Lula se apropriou desse vídeo e transformou isso em sua propaganda. Eu queria que a gente assistisse juntos, e você, por favor, eu falei já bastante sobre isso, mas eu queria que você fizesse uma análise para nós, com a tua qualificação, deste vídeo. Vamos lá, gente, foi ao ar, então, este fim de semana nas redes do governo federal. Imposto de renda, a partir do ano que vem, se meu salário é de R$5.000, não vou ter mais o desconto de R$312 por mês, fora o 13º. Se eu não gastar à toa, em um ano terei R$4.067 a mais de salário. Se eu aproveitar que a taxa Selic está em 15% ao ano e investir R$312 todos os meses, em um ano terei R$4.313. Em casal, se cada um recebe R$5.000, serão investidos R$625 todos os meses. Em um ano teremos juntos R$8.627. Em 10 anos, R$129.311. Em 20 anos teremos investidos R$507.213, que renderá cerca de R$5.000 por mês, o mesmo valor que recebemos hoje trabalhando o mês inteiro. E aí, você vai preferir gastar esse dinheiro à toa e depender do INSS quando se aposentar ou vai aproveitar para investir para o seu futuro? Gostou? Compartilhe para mais gente refletir sobre isso e siga Economia em Casal. Economia em Casal. Paulo Clias, por favor, vai, eu não falo mais nada. Bom, Mauro, eu acho que talvez a gente nem precise falar sobre isso, mas eu acho que duas coisas me surpreenderam, né? Quer dizer, a primeira delas, que eu acho que é a mais absurda de todas, eu também tomei contato com isso ontem, com esse material, é o fato da agência oficial do governo ter assumido como seu, né, o conteúdo e todas as mensagens, etc., passados por esse vídeo e retransmitido oficialmente como sendo uma posição, se não do governo, que o governo compartilha, reproduz, estimula, etc. Isso é uma loucura. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte, quer dizer, que esse vídeo, se o casal quer fazer, problema deles, tá certo? Quer dizer, a internet é aberta, é livre, é democrática, cada um fale as bobagens que queira, desde que não seja, né, para fazer estímulo ao nazismo ou para fazer ameaças para figuras políticas como o Jones, tá certo? Mas o que acontece? Veja, o que tem por trás dessa visão neoliberal, como você diz, meritocrática, com uma crença absoluta nas virtudes do mercado financeiro? A primeira, taxa de juros a 15%, a Selic a 15%, é uma virtude, é uma maravilha, porque ela potencializa e multiplica, né, eventualmente, o capital que esse casal deixaria, né, de recolher para o Tesouro Nacional com essa coisa da isenção. Bom, primeiro, que pelo que esse casal está fazendo, eles não estão na faixa dos 5 mil, posso te assegurar, quer dizer, é um nível de renda muito mais alto. Segundo ponto, além de ficar fazendo elogios à Selic, tem uma mensagem que não é subreptícia, porque ela é explícita, ela é dita: não acredite no INSS e na Previdência Pública.
pegue o seu rico dinheirinho que você vai poupar com essa isenção do imposto de renda e aplique em produtos financeiros. Isso é uma loucura. Então, quer dizer, aquela ideia de que a Previdência tem que ser a capitalização e fim da Previdência Pública. Isso é uma loucura. E, para finalizar, antes de devolver a bola, Mauro, tem um dado fundamental. Quer dizer, mesmo que esse processo aconteça, e vai acontecer, porque as pessoas vão deixar de recolher, né, a conta que ela fez lá, os R$312 mensalmente para o Tesouro Nacional, que saía, né, no recolhimento do IR na fonte. Veja, a gente está com quase 50% das famílias no Brasil endividadas. As pessoas estão com dívidas. Então, não tem nenhuma ilusão. E quanto mais baixo no nível da escala social, maior o nível do endividamento. Uhum. Infelizmente, não vão ter dinheiro nem para consumir, quanto mais para poupar. Quer dizer, esse dinheiro que virá, e isso é bom que tenha vindo, óbvio, a gente não critica essa coisa da atualização dos patamares da isenção, mas isso vai para pagar dívida. Então, não tem essa possibilidade, né, que esses caras, né, esse casal ficou idealizando, de que isso finalmente vai permitir, imagina, que daqui a não sei quantos anos as pessoas tenham uma renda mensal de 5 mil. Isso é devaneio puro, por um lado, mentira por outro, e um descrédito nas funções públicas que o Estado brasileiro tem, seja na política monetária, porque tem que reduzir essa Selic absurda, sim, seja na defesa da Previdência Pública através do INSS, do Regime Geral da Previdência Social. Entrando nessa viagem deles, né, Paulo? Porque é uma viagem, é o que você falou, não existe, cascata. Olha só o que o governo está dizendo. O governo está dizendo o seguinte: vamos torcer para a taxa Selic continuar em 15% por 20 anos, porque o projeto deles só se realiza se a taxa Selic for de 15% durante 15 anos, cara. Loucura. Precisa mandar para o Galípolo esse vídeo aí, para ele justificar nas próximas reuniões do Copom. Agora, tem um aspecto que você falou que me parece bastante preocupante, Paulo, que é quando o governo distribui um ataque aberto à aposentadoria, à previdência social desses, eu fico de barbas de molho e me remete àquela entrevista famosa, já passei várias vezes aqui, da Simone Tebet para Miriam Leitão, dizendo que passado o segundo turno e antes da posse do próximo presidente, diz ela assim, não importa quem for, aparentemente, pelo menos até o momento, o favorito é Lula. Então, neste período, entre novembro e final de dezembro de 2026, virá um pacote fiscalista, para usar a expressão dela mais uma vez, que vai arrasar quarteirão. Vai ser um negócio assim impressionante. Então, esta distribuição que o governo faz desse vídeo traz a indicação, porque também vamos lembrar que lá em junho, quando foi divulgado, e nós vamos falar desse assunto, né, a tal MP do IOF, que depois virou MP-BBB pelo Haddad, o Haddad também falou que, reforma da Previdência não deu certo, faz uma reforma, faz outra reforma, não dá certo, dando a entender que precisa de outra reforma. Ou seja, esse ataque aqui, ele vem em linha com as posições da Tebet e do Haddad, indicando que deve vir mais uma contra a reforma da Previdência, né? Com certeza. Eu só faria uma leve defesa da ministra do Planejamento, porque a gente tem que ser honesto com ela. Ela falou que o remédio tem que ser amargo, mas não deve matar o paciente, né? Então tem que pressionar, rasgar, né? Porque a preocupação era o quê? Tirar o piso constitucional da saúde, tirar o piso constitucional da educação e promover uma reforma na Previdência. E ela estava pensando principalmente no salário mínimo, né? Desvincular o salário mínimo dos reajustes, né? Como estão sendo feitos, ainda que não como era a promessa do Lula, mas algum reajuste existe. E ela fala, mas não vamos matar o paciente, quer dizer, não vamos quebrar o país, né? Da forma exagerada. E isso como você disse, quer dizer, não é só a Simone Tebet que tem falado sobre isso, né? Quer dizer, o Fernando Haddad, ao longo desses quase 3 primeiros anos, né, do terceiro mandato, em vários momentos repetiu, né, quer dizer, assessores e secretários dele, da Simone Tebet, não cansaram de dizer, olha, desse jeito não dá,
Porque, realmente, o arcabouço fiscal, quer dizer, ele implica a redução dos níveis de gastos, tá certo? Só na área primária, né? Saúde, educação, previdência, etc. E a existência dos pisos constitucionais, quer dizer, você garantir um mínimo de 15 para a educação, um mínimo de 18 para a saúde, isso acaba comprimindo todas as outras despesas que não têm essa garantia constitucional. Então, assistência social, previdência social, investimentos em geral, saneamento, segurança, enfim. E aí o que esse pessoal diz é o seguinte, olha, tem que eliminar o piso constitucional da saúde para que a gente tenha condições mínimas, segundo a ótica neoliberal, de estimular a privatização desses serviços que hoje ainda são oferecidos pelo Estado. Então, eu não duvido nada, quer dizer, que estrategistas no âmbito do Palácio do Planalto e do núcleo duro do governo estejam trabalhando com essa hipótese, porque ela é muito inteligente do ponto de vista do cálculo político do campo da maldade, óbvio, né? Porque o Brasil, ele realmente dá uma paralisia, quer dizer, normalmente, a cada 4 anos, no último domingo do mês de outubro, você sabe quem vai ser o próximo presidente da República, né? E aí você tem um interregno de mais de 2 meses, até o 1º de janeiro, quando é a posse do presidente que foi eleito. Quando é eleito alguém da oposição, tem esse problema da transição, aquele carnaval todo que o Bolsonaro fez com o golpe, etc. Mas mesmo que seja, né, vamos dizer, a reeleição do Lula, quer dizer, o governo fica, e o país fica numa espécie de paralisia. E ela diz, ó, esse é o momento da gente botar o remédio amargo, sem matar o paciente, mas para preparar justamente, quer dizer, os próximos 4 anos, para que Lula tenha pelo menos a desculpa de falar, olha, eu gostaria, mas não dá, porque mudaram a Constituição, mudaram a legislação, assim como ele fez com o teto de gastos, né? Quer dizer, ele dizia, não, vamos revogar o teto de gastos. Ele revogou o teto do Temer e colocou o teto da Haddad, e continuou com todas as dificuldades para realizar as suas promessas de campanha e as necessidades do país, tá certo? Então, olho vivo todo mundo, porque a partir do 2º domingo de outubro, o último domingo de outubro do ano que vem, a gente corre sérios riscos, realmente. Uma questão, né, uma mistificação que o vídeo faz é essa ideia de que o dinheiro que sobraria por conta da não cobrança do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 seria então usado para investir, para tirar vantagem da taxa Selic. Mas isso mostra também um desconhecimento completo da realidade brasileira, né, Paulo? Eu mostrei aqui mais cedo, pesquisa do IBGE, que saiu sexta-feira. Quase metade da população adulta do Brasil, entre 18 e 95 anos, está inadimplente, ou seja, está atrasada, não consegue honrar com o pagamento das suas dívidas. Então, exatamente. Então, alguém tem a ilusão de que justamente esses inadimplentes, que são a população de baixa renda, se tiver uma folga dos tais R$312 a cada mês, o que vai fazer com esse dinheiro? Vai fazer uma poupança para a sua previdência daqui a 20 anos? Infelizmente, nem aumentar o consumo plenamente vai conseguir, porque esse recurso que existe, que ele vai conseguir, ele vai pagar a dívida, é isso que se faz. Vai ser sugado pelo capital financeiro, né? Inclusive, é o que você falou, é verdade, olha, o valor médio dessa inadimplência é referente a débitos, empréstimos, operações de R$500. R$500. Grande parte disso, inclusive, nos créditos consignados, né, que são o drama dos aposentados, dos servidores, e agora, né, sendo abarcado também a possibilidade dos próprios seletistas, né, dos trabalhadores assalariados. Sim. Então, isso é um conto de fadas, entendeu? Quer dizer, é uma mistura de crença idealizada no financismo meritocrático, né, com uma realidade que também não vai continuar. Quer dizer, a gente sabe, a taxa de juros está alta, mas não vai ter 20 anos, né, uma taxa de juros nesse patamar, entende? E mesmo que tivesse, as pessoas não vão poder poupar, né,
para fazer esse tipo de opção. Principalmente a população desse nível de renda, que depende fundamentalmente da previdência pública, que é o que sempre segurou esse processo da popularidade do Lula, e é importante, e reforçou os mecanismos de redução das desigualdades no Brasil, todo mundo sabe disso. Isso aí. O Barranco Fishing, faço parte dessas estatísticas dos inadimplentes. O Rogério Carnais diz: meu salário vai full para as despesas do mês. Essa é a situação. Bom, falta, como a gente dizia no passado, né? Falta salário no meu mês. Paulo, você então escreveu um artigo sobre a tal PL BBB, banqueiro, betes e bilionários, com o qual o governo alegadamente teria tentado taxar as elites brasileiras e que teria sido impedido por conta da ação do Centrão, do Congresso Nacional. Isto tudo se origina, como a gente falou, lá em junho, né, quando o governo apresentou a PL de tentativa de aplicar taxação sobre de IOF, em algumas operações de IOF, e acabou sendo obrigado a retirar tudo, sofreu uma derrota grande, agora sofreu a segunda derrota. Explica um pouco esse imbróglio, porque a máquina de propaganda do governo federal é um negócio realmente impressionante. Para quem falava da máquina do governo Bolsonaro, era fichinha perto do que é esta máquina do governo Lula, então tem um negócio assim, de fato, avassalador, para dizer que, de fato, o governo está comprometido com a tal taxação BBB. Explica essa história para nós, eu já vou colocar o link para o artigo do Paulo. Bom, beleza. Então, o artigo era a falsa narrativa dos BBB, se não me engano, uma coisa nessa linha, né? O que acontece? Acho que, como pano de fundo disso, né, Mauro, você e vocês, em geral, aqui no canal, têm chamado a atenção, a gente está chegando perto do prazo de 1 ano para as eleições do ano que vem, né? Já passou, na verdade, porque o 1º de outubro de 2026, que já passou, o primeiro domingo de outubro já aconteceu, ele é o dia das eleições, né? E o que acontece? Quer dizer, cada vez que se aproximam as eleições, principalmente no plano federal, né? Presidente da República, governadores, deputados, senadores, etc., governadores, o governo federal, principalmente com o PT, quer dizer, volta com o seu discurso mais à esquerda, né? Quer dizer, para tentar ganhar, quer dizer, aquela coisa da força, da militância, das ideias, dos adeptos, dos aliados mais à esquerda, para dizer, nós somos um governo de esquerda, aquela coisa, não sei o quê. Quando, na verdade, por exemplo, nesse terceiro mandato, quer dizer, tem sido praticamente 3 anos de uma política neoliberal aprofundada. Tanto que você pega os mais variados setores, né? Você pega a reforma agrária, os aliados do PT e do Lula criticando, no caso do MST. Você pega na saúde, né? O movimento dos sanitaristas, dos médicos, criticando o governo. Você pega na área da educação, professores universitários, criticando o governo. A política econômica, então, nem precisa, né? Eu sou suspeito para dizer, né, o quanto eu tenho apresentado as minhas críticas, etc. Mas o fato concreto é que, à medida que as eleições se aproximam, a tendência é de esse suposto giro à esquerda, né, como tem gente que, inclusive, se ilude achando que isso pode acontecer, deveria ser reforçado. No caso, o que acontece? Você lembrou, tudo tem origem naquela ideia da imposição do imposto sobre ações financeiras, o EF, né, e que o governo acabou sendo derrotado, foi um processo de desgaste, porque o Lula vetou, depois o veto foi derrubado, depois voltou, enfim. O fato concreto é que o governo desistiu dessa estratégia e apresentou, ao mesmo tempo, logo depois, em julho, uma medida provisória, a 1303, para tentar fazer algumas correções no sentido do que o tempo todo a busca era de outras fontes de receita, ao lado, isso que é importante dizer, de cortes de despesa. Vamos lembrar que a orientação fundamental para toda essa ação do governo é a obsessão que o Fernando Haddad tem, e ele convenceu o governo dessa estratégia, de fazer o tal de zerar o déficit fiscal.
com aquele sempre nosso objetivo do primário. Então, em 2025, o governo tem por meta fazer com que receitas e despesas primárias se igualem. As despesas financeiras, elas correm por fora e estão se aproximando perigosamente da marca de 1 trilhão, eu repito, 1 trilhão de despesas ao longo de 12 meses. E para isso não tem teto, não tem limite, não tem contingenciamento, não tem nada. Mas como o Haddad convenceu o Lula a dizer vamos zerar, você só zera o déficit primário ou aumentando receita ou diminuindo despesa. Não tem, é uma questão matemática, não tem o que fazer. O que o governo devia ter feito lá atrás era na própria lei de diretrizes orçamentárias, como inclusive está discutindo a lei para o ano que vem, dizendo, olha, não, nós vamos ter um déficit, por exemplo, de 1,5% do PIB, não tem problema nenhum. Entende? Quer dizer, a maioria dos países do mundo tem isso. O Brasil, se colocasse de uma forma honesta, né, os juros como gasto público, porque eles são um gasto orçamentário como qualquer outro, já está com um déficit enorme, e isso não é um problema. Né? Os países capitalistas realizam déficit, isso não é o fim do mundo, isso não quebra nenhum país. Mas não, Haddad, né, no seu compromisso... A China, déficit todo ano, né? Todo ano a China. Né, mas os caras vão dizer, não, mas a China é diferente. Tu pega, Estados Unidos tem déficit, Canadá tem déficit, países europeus têm déficit, Austrália tem déficit, Japão tem déficit. Não tem problema nenhum. Né? A China, então, nem dizer, porque se não tivesse déficit, né, no sentido de estimular a possibilidade do investimento público, etc., não estaria, né, já não teria ultrapassado os Estados Unidos como a primeira potência do mundo. Mas, enfim, esse não é o nosso foco. O foco é o quê? Tendo marcado, então, a derrota do IOF, em julho, o governo já apresentou essa MP 1303, apresentando, então, cortes de despesas que estavam meio escondidinho ali, envergonhado, né? Então, mexendo no auxílio saúde, que é uma loucura, reduzindo o teto, o piso constitucional da educação de fato, né? Ao introduzir o pé de meia como um gasto educacional, e isso não é, porque todo mundo sabe que era uma despesa de natureza assistencial, tá certo? Bom, o que aconteceu? Junto com esse corte de despesas, eles apresentaram, então, algumas medidas de aumento de receita. Só que, veja, a MP ela tem 120 dias para tramitar, né, pelas regras que foram estabelecidas depois de um tempo. Né? Se ela não for apreciada, ela perde validade, como se diz, ela caduca, né? No juridiquês aqui da Esplanada. O governo deixou para fazer a tramitação mais acelerada no último dia, ou na última semana. Né? E começou a sentir o quê? Que havia muita resistência naqueles que eram considerados seus aliados, né, com algumas aspas. Por quê? Porque o governo tinha esse discurso de que agora ele ia, então, aumentar a receita através de um pouco mais de justiça tributária. A primeira delas era fazer uma imposição maior tributária sobre as bets, essas casas de aposta, que é um escárnio, é um câncer. Na verdade, tinha que ser proibido, não tinha que aumentar a tributação. Né? Num primeiro momento, as próprias bets montaram o seu lobby pesadíssimo, porque elas financiam clubes, financiam, né, você não cansa de dizer sempre na abertura do canal aqui, os próprios sites da chamada mídia progressista, eles estão em todos os lugares. Né? E aí o governo, em vez de proibir, né, quer dizer, resolveu tirar uma casquinha de falar, vamos pegar um pouco de tributação nesse campo novo da atividade econômica que é trilionário, tá certo? Mas os caras pressionaram, o relator, né, que é o deputado Carlos Zaratini, pelo PT de São Paulo, já começou a recuar ao longo da última semana, não entraram mais as bets. Então, o B de bet está fora, né, da suposta medida de igualdade e justiça tributária. O segundo B, bilionários, não tem nenhuma medida, né, na MP 1303, não tinha que tratasse da questão dos bilionários. Alguém pode dizer assim, lá atrás, não, mas tem a letra de crédito imobiliário, a letra de crédito agropecuário, né, desculpa a sopa de letrinhas, né, LC e LCA, que são isentas, que é um absurdo também, de imposto de renda, principalmente a grana que vai para o agronegócio, né, para financiar o agronegócio. Então, o deputado falou, não, a gente está pensando em aumentar, né,
a tributação dessas aplicações financeiras para dar um pouco de isonomia com as demais. Nada disso. Segundo o B, né, que já era muito pouquinho, mas, enfim, nem isso teve. E o terceiro B, que são os bancos. O que acontece? Aí tem também um problema de disputa de narrativas, né? Os bancos têm algumas incidências de tributação sobre a atividade financeira deles, né? Mas uma das que é muito utilizada é a chamada contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, né? E aí tinha uma diferença, porque os bancos tradicionais pagam essa contribuição na faixa de 20% ou 17%, desculpa, não estou com um número totalmente fechado na cabeça, e as fintechs, que são esses bancos digitais, esses bancos novos, né, para o qual, por exemplo, um dos mais famosos, né, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi virar presidente, né, hoje o termo bonito vem do inglês, né, CEO, né, ele foi fazer lobby para o capital privado, depois de ter passado alguns bons anos na presidência do Banco Central, enfim, e os bancos, né, digitais, eles pagam menos, né, ou pagariam menos essa CSL do que os bancos tradicionais. E aí teve uma disputa, né, porque nos bastidores, a Febraban, que é a entidade que apoia os bancos tradicionais, então, desculpa, vou ter que falar, é Bradesco, é Itaú, é Santander, fora os bancos oficiais, né? Eles estavam torcendo para a MP ser derrubada, entende? Porque daí desculpa, para ela ser aprovada. Aprovada, né? Desculpa, porque daí, então, você teria uma equalização entre o que a concorrência, que eles dizem que é desleal, né, dos novos bancos digitais, passariam a pagar a mesma contribuição social sobre o lucro líquido que eles. E aí começou um jogo de narrativa. O Roberto Campos Neto montou um lobby a favor dos bancos digitais, estão soltando matéria na imprensa, dizendo que não, na verdade, que os bancos digitais pagam mais tributo do que os outros, porque aí é um jogo que não dá... É uma guerra entre eles, né? Briga de branco, como se diz, né? Várias formas de calcular a incidência tributária. Você tem o lucro efetivo, você tem o lucro antes do pagamento do imposto, você tem o conjunto da tributação sobre o patrimônio, sobre a lucratividade, enfim. E aí cada um fala o que quer, mas o fato concreto é que a incidência dessa contribuição social sobre o lucro líquido era mais baixa, né, e continua, porque a MP caducou, né, das fintechs em relação aos bancos tradicionais. Mas o que é importante reter, Mauro, então foi o início da pergunta que você me fez, é que nenhum dos 3 Bs, né, estavam presentes na proposta e, portanto, a sua derrubada não significou nenhuma resposta conservadora do governo sobre uma tentativa do governo de taxar as BBBs. Não, porque não tinha nenhuma proposta, nem para o B de banco, nem para o B de bilionário, nem para o B de bets, infelizmente. Então essa agora foi uma operação de comunicação bem sucedida do governo, né, Paulo? Porque o governo convenceu parte da sociedade de que, de fato, ele queria mesmo, que estava no projeto taxar os BBBs e que eles foram impedidos. Não estava no projeto, né? Inclusive, achei muito interessante que teve um sincericídio do Carlos Zaratini. Mostrei aqui umas 2, 3 vezes já, é até divertido, porque quando ele vai fazer o discurso depois da derrota, ele todo indignado, porque estão nos acusando do governo querer pegar 20 bilhões para fazer programas sociais, para fazer projetos e tal. Não, esses 20 bilhões é para resolver o superávit primário, né? Fazendo um elogio, né, do neoliberalismo e da política fiscal do governo, né? Então, e esse imbróglio, né, todo, Mauro, quer dizer, tem esse lado do sincericídio do deputado, né, porque realmente, no momento do discurso, né, às vezes a pessoa se empolga, né, e acaba revelando, né, o íntimo da sua alma, vamos dizer assim, né, escapa, né, a coisa da necessidade de mascarar o discurso da realidade. Mas o fato é que tudo isso está aconteceu, né, Mauro, por uma iniciativa do próprio executivo. Ninguém impôs nada a ninguém.
né? Quer dizer, assim como, por exemplo, a taxa de inflação, a meta de inflação, é o governo que estabelece, né? E o Haddad, de novo, convenceu o Lula a botar nessa meta irrealizável, que é a meta de 3% ao ano, né? E isso oferece de bandeja para quem estiver na frente do Banco Central e do Copom o argumento para manter a Selic nas alturas. Se a gente tivesse uma taxa, a meta oficial de inflação, como era no passado, de 4,5%, por exemplo, era 1,5% para cima, 1,5% para baixo. No intervalo de 3 e 6, a inflação estaria, entre aspas, controlada. E durante esses 3 anos não tinha um mês, uma reunião do Copom com argumento para manter a taxa alta. Mas não, a Haddad bateu no peito, são 3, e aí, realmente, quando a inflação chega agora a 4,96, 5, está fora do controle, porque está acima da meta superior de 4,5. Está fora de controle de uma meta irrealizável. A mesma coisa acontece com a Selic, com o superávit primário ou com o equilíbrio fiscal. O governo se propõe uma meta austera, né, radical, extremista, que, se cumprida, quer dizer, vai só prejudicar a capacidade do governo de realizar políticas públicas para a grande maioria da população e de realizar um investimento público necessário para retomar a trilha do desenvolvimento, né? E quando o governo poderia ter incluído, já em 2003, eu sempre lembro disso, no primeiro projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, né, a LDO transmita no ano anterior, 2023 não conta, porque tinha ainda a PEC da transição, etc. Mas a partir de 2024, o governo incorporou na Lei de Diretrizes Orçamentárias a rigidez da austeridade, entende? E eu me lembro, quer dizer, o relator da LDO, lá na Comissão Mista do Orçamento, era um deputado super conservador, do União Brasil do Ceará, Danilo Fortes, e ele me dizia, olha, ano que vem é ano de eleição, era 24 a eleição municipal, né? Se o ministro Haddad mandar uma emenda corrigindo, estabelecendo um déficit, ele dizia, um cara conservador, partido do Bolsonaro, né? Eu introduzo, porque uma meta de zerar o déficit é uma meta irrealista, e se for cumprida, vai provocar prejuízos do ponto de vista da condução da política pública, tá certo? Não, chocante. Efetivamente muito impactante. Agora, Paulo, qual é o cenário à frente, né? Como é que se imagina a evolução desse cenário, né? Porque está um bololô, né, nesse momento. Olha, está um bololô, né? Quer dizer, o governo aparentemente está tentando produzir como é que chama? Remediar, né, essa medida provisória. Tem um problema político/jurídico, que é a ideia do seguinte, quer dizer, matérias que foram objeto da caducidade de uma medida provisória, né? Quer dizer, o governo manda uma medida provisória, o Congresso ou rejeita ou não analisa e ela caduca, ele, em tese, está impedido de reapresentar a mesma matéria na mesma legislatura, né? Aí, provavelmente, lá no Ministério da Fazenda, no Palácio Planalto, os caras estão dando asas à imaginação para tentar, por alguma via transversa, tentar apresentar de novo a matéria. Por quê? Porque o que acontece? Nós estamos fechando outubro, né, Mauro? O governo ele tem que apresentar sistematicamente para o Congresso, né, a cada bimestre, o andamento da meta fiscal, quer dizer, como está a arrecadação de tributos e a realização das despesas. Por isso que a cada momento tem um novo contingenciamento, um novo limite, um novo cancelamento, tá certo? Adiamento das despesas orçamentárias. Como ele não conseguiu, né, quer dizer, realizar esse corte de despesas que estava programado da MP 303 e não conseguiu também realizar os aumentos de receita que estavam previstos, eu imagino que no momento atual, né, quer dizer, nesta segunda-feira que nós estamos conversando, a situação fiscal não deve estar nas melhores, de acordo com a meta de zerar o déficit fiscal. Então, eu não sei realmente quais vão ser os próximos passos, mas com certeza o governo vai apresentar alguma medida, porque agora está muito tarde para recuar nessa meta suicida, né, do ponto de vista da política do governo. Lá atrás, o ano passado é que tinha que ser alterado.
Agora não dá para o governo chegar e dizer, olha, não, nós exageramos na ambição da austeridade e vamos realizar um déficit ao longo do ano. Ele pode fazer, viu, Mauro, só para fechar essa primeira parte, por quê? Porque a lei de diretrizes orçamentárias, no mesmo momento que ela diz zero de equilíbrio, por outro lado, ela dá uma margem, como no caso da inflação. Então, é 0,25 para cima, 0,25 para baixo. Então, o governo pode chegar, efetivamente, no final de dezembro, apresentando, acho que são 30 ou 40 bilhões, eu não estou com o número exatamente agora, que corresponde a esse 0,25 de déficit. Tanto que você teve, na semana passada, uma puxada de orelha, né, do TCU em cima do governo, dizendo, olha, o governo está perseguindo a meta superior do equilíbrio fiscal, ele está buscando o déficit como meta, e isso é um erro, o governo tem que buscar o zero. Se acontecer o déficit, a gente aceita até 0,25, tá certo? Uhum. Não, então, é isso, né? Vai espremendo, né? Bom, já que vocês são neoliberais, sejam neoliberais até a raiz dos cabelos, né? Exatamente. Quando, na verdade, não precisava, né? Quer dizer, o governo podia ter dito, olha, nós vamos ter, durante o exercício de 2025, um déficit correspondente a 1% do PIB. Qual o problema disso? Né? O Brasil não vai acabar, isso não é o fim do mundo, e pelo contrário, quer dizer, mesmo do ponto de vista da estratégia da reeleição do Lula, né? Quer dizer, o governo vai ter mais recursos para realizar investimentos em áreas sociais estratégicas que dão popularidade para o governo, etc., vai poder avançar em saúde, em educação. Mas não, é uma loucura, quer dizer, os caras preferem dar um recado de fiscalismo austericida para Faria Lima e para Febraban, ao invés de buscar reforçar os seus laços sociais com a população de baixa renda, com a grande maioria da população, que está passando efetivamente dificuldades, a gente sabe disso. Né? Agora, por essa análise que você faz, Paulo, fica difícil acreditar na versão de um giro aí, porque né, a ideia do giro à esquerda é algo assim, é tipo o golpe, né? Daqui 72 horas, a conversa de giro à esquerda agora é de que vem um giro à esquerda depois da reeleição do Lula, no mandato Lula 4. Agora, com esse nível de amarração e compromisso que o governo tem com o mercado, com o capital financeiro, sobretudo, mas não só, né? Também com o agronegócio, também com o imperialismo, enfim, imaginar que em janeiro de 2027 Lula vai se sentir livre das amarras para fazer o joio da esquerda, não me parece ter consistência com o cenário, né? Não, eu acho que isso é uma ilusão, quer dizer, faz parte, obviamente, da disputa política, de buscar arregimentar, né, quer dizer, a militância para ter uma postura mais aguerrida de defesa do governo, etc. Uma coisa que o governo esqueceu, né, desde janeiro de 23 até hoje, em nenhum momento o governo chamou a população, as suas bases para ir às ruas, para vir defender, etc. Não, ele preferiu ficar nesse jogo palaciano, jogo de corredores, articulação, etc. E, por outro lado, nada fez para criar condições, do ponto de vista da institucionalidade da política econômica, para criar essas condições. Ele não mexeu na meta da inflação, ele não mexeu nas metas de austeridade, de déficit fiscal ou superávit fiscal, e, principalmente, ele não mexeu no arcabouço fiscal, né, Mauro? Então, o que vai acontecer? Provavelmente, se nada for alterado do ponto de vista da dinâmica política, social, Lula realmente tem grande chance de vencer a eleição em outubro, mas ele vai começar o seu governo, o seu quarto mandato, no 1º de janeiro de 27, tá certo? Com condições piores até do que a que ele enfrentou nesse terceiro mandato. Ah, é? Porque o que acontece? Quer dizer, você tem conversado muito com a Denise Gentil, com o Davi Decache, com o Pedro Paulo Zalutti Bastos, quer dizer, os economistas do chamado nosso campo progressista. Quer dizer, a gente tem afirmado o tempo todo que a questão fiscal ela fica cada vez pior a cada exercício que passa. Você percebe? Porque você tem um acúmulo de necessidades que vão sendo represadas a cada ano.
Porque o arcabouço diz o quê? Olha, não importa o quanto o PIB cresça, as despesas só podem crescer 2,5% do PIB. Não importa o quanto o aumento das receitas tributárias ocorra, você pode ter 20%, por exemplo, vamos pensar um absurdo, né? As receitas tributárias cresceram 20% de um ano para outro. Não, elas só podem crescer 70%, as despesas só podem crescer 70% do que ocorrer. Então, você tem, a cada ano, quer dizer, sendo represada as necessidades de todas as despesas, com exceção, vamos lembrar, daquelas que ainda têm a garantia do piso funcional. Então, minimamente a saúde, né, continua crescendo um pouco, minimamente a educação continua crescendo um pouco, os benefícios previdenciários, graças à vinculação com o salário mínimo, também continuam crescendo um pouco, não o que o Lula prometia crescer, porque tem essa limitação dos 2,5%, mas a cada ano que passa, essa coisa do bolo de despesas cada vez mais comprimindo as despesas que não têm garantias constitucionais mínimas. Você percebe? Por isso que tem esse desespero, entre aspas, da Faria Lima, do financismo, do Fernando Haddad, da Simone Tebet e de vários conselheiros mais conservadores do Lula, para fazer com que você tenha a liberação dessas amarras, entre aspas, gastadoras, como eles gostam de dizer. Então, Lula começa 27 com essas mesmas dificuldades. Veja, ele entrou em 23 e fez a promessa de campanha de 22, falando, olha, eu quero fazer mais e melhor do que nos meus 2 primeiros mandatos. Ele não está conseguindo nem fazer mais nem melhor nesse terceiro. O que ele vai dizer para o quarto? O que ele vai dizer? Olha, ia fazer os 4 anos de 23 a 26, 40 anos de governo. Ele prometeu isso, inspirado naquele mote do Juscelino de fazer 50 anos em 5, etc. Qual vai ser o mote para 27? Para dizer, olha, me impediram de cumprir as promessas de campanha, né? Agora eu vou efetivamente realizar 40 anos em 4. Quer dizer, a população percebeu que nesse terceiro mandato houve dificuldades, mas principalmente foi tudo estabelecido a partir de uma opção política do governo, né? Será que ele vai mudar completamente a sua opção política para dar esse tal desse giro à esquerda? Vamos supor, não, realmente o Lula teve uma crise de consciência, né, conversou com a Janja lá à noite e tal, falou, não, agora chega, é o meu último mandato, eu vou botar para quebrar. Ele não vai conseguir, porque ou ele vai colocar a população na rua para exigir uma reforma constitucional pesada, uma mudança pesada no teto do Haddad, né, que provavelmente vai continuar sendo fazenda, ou então vai ser mais do mesmo, infelizmente. Ô, Paulo, é interessante. E aí vem hoje a oratória, a retórica do presidente Lula. Eu estou falando do presidente Lula, são os discursos de Lula, são no sentido seguinte, não, agora vocês vão eleger deputados, vocês vão me dar uma bancada boa para eu poder governar. Não vai ter bancada boa, gente. Ele sabe disso, é outra mistificação, assim que nem aquele casal Lula 3 ali, que a gente falou mais cedo, no começo. Já é conhecido, já é sabido que a bancada da Câmara dos Deputados e do Senado na próxima eleição será tão ou provavelmente mais à direita do que a atual. O Lula já sabe disso. Então é outra mistificação que ele está com essa conversa, sendo que boa parte das medidas sequer precisa de votação no Congresso, e a outra parte, que precisa de votação no Congresso, bota o povão mobilizado em cima do Congresso para ver se aprova ou não, né? Exato, a gente teve o exemplo recente, tá certo? Quando as mobilizações fizeram com que, né, o Senado acabasse recuando, no sentido positivo do recuo, né, para impedir aquelas atrocidades que haviam sido aprovadas na Câmara. Agora, eu só acho, Mauro, quer dizer, que tem, é óbvio, essa questão da narrativa, etc., mas politicamente é importante a gente assumir um discurso de que a gente, né, eu digo a gente, a esquerda, de uma maneira geral, inclusive o PT, o Lula e tal, tem que batalhar para botar gente mais progressista, tá certo? Câmara e no Senado. Agora, o problema é o que você falou, quer dizer, a gente tem uma amarra do nosso sistema político eleitoral
que você não transforma de um ano para outro, de uma legislatura para outra. Infelizmente, não. A gente não tem voto em lista, a gente tem, né, esse sistema do clientelismo, da carona nas grandes votações, dos grandes partidos ou das grandes figuras políticas, que vai fazer que, assim, eu diria com 99% de certeza, que a característica, vamos dizer, mais geral, dessa geleia geral da configuração da Câmara dos Deputados, como você falou, não vai mudar. É fulaninho no lugar do Beltraninho? Joãozinho não se reelegeu, mas Mariazinha ocupou o lugar dele. Quer dizer, aí você pensando, os 513, uns entram, outros novos, etc., o problema não é necessariamente da renovação pelos nomes, mas é uma renovação política. E a grande maioria é essa geleia geral desse fisiologismos, desse centrão, que vai continuar. Com um agravante, né, Mauro? Quer dizer que aí a gente vai ter também a renovação de 2/3 do Senado, e aí, efetivamente, eu estou preocupado. Entende? Porque a renovação do Senado, quer dizer, de cada 3 senadores que cada estado tem, 2 serão renovados. E aí tem um elemento de incerteza fundamental. E a extrema-direita, o bolsonarismo, eles estão apostando muito nessa renovação, né? E o segredo da ciência política, entre aspas, vai ser para tentar lançar candidatos do nosso campo de maneira a impedir que eles aumentem a bancada deles. E isso é muito grave. Tá? O caso mais emblemático é o Carlos Bolsonaro, por exemplo, que fez a sua carreira política, obviamente, nas asas do pai, mas ele sempre foi vereador na cidade do Rio de Janeiro. Agora o cara quer ser senador pelo estado onde a tendência bolsonarista tem mais votos junto à opinião pública, para ser senador por Santa Catarina. E assim espalhado pelo país. Por quê? Além das medidas gerais de tentar barrar a governabilidade do eventual 4º mandato do Lula, eles estão apostando numa eventual maioria para quê? Para aprovar impeachment dos ministros do Supremo. Então, tem uma questão pessoal, que eles querem dar um troco no Moraes, etc., mas é muito grave, né? Quer dizer, a possibilidade de você dar uma reviravolta na composição do Supremo, né? Indicando, então, gente ainda mais conservadora do que a composição que tem atualmente. Paulo, deixa eu ler um comentário e fazer uma última questão para você. O comentário é da Arinalva Santana. O povo de classe mais baixa, como eu, estamos igual àquela música sertaneja. Me mata de uma vez nesse governo do Lula. O Júlio Coelho chega aqui com um pingo dele, como todo dia. Obrigado, Júlio. Aí queria ter... não, a Cecília Mans fez um comentário ainda sobre o tema anterior nosso. Mauro, os Estados Unidos matam gente, pescadores de um país que nem está à guerra com eles. E fica por isso mesmo? Não, fica por isso mesmo, Cecília. Não só fica por isso mesmo, como agora eles vão talvez invadir a Venezuela. Fica por isso mesmo. Né? Não existe quem contenha, quem se levante, na verdade, contra os Estados Unidos, exceto os heróicos líderes da esquerda latino-americana, Maduro e Petro. Bom, o Tadeu Alencar Arraes, que esteve aqui com a gente no dia 15, para celebrar o Dia dos Professores com uma pesquisa dramática sobre as violências que cercam o professorado no país. Ele que fez a primeira pesquisa sobre, lá no Observatório do Estado Social Brasileiro, né? Primeira pesquisa sobre escala 6x1, ele traz questões que eu queria submeter a você para encerrar. O INSS será uma previdência de piso de um salário mínimo. Hoje, menos de 1.000 pessoas, é isso mesmo, 1.000 pessoas, não 1 milhão, gente, é 1.000 pessoas recebem mais de 10 pisos. As pessoas pagaram e os governos, inclusive os do PT, vão lembrar, né? 25 anos do novo século, 17 deles governados pelo PT, não pagam. Então, só menos de 1.000 pessoas recebem mais de 10 pisos no universo de 40 milhões. É uma projeção dramática essa do Tadeu, mas me parece realista, né, Paulo? Veja, eu acho que essa preocupação do Tadeu também sempre me acompanhou, né? Quer dizer, você tem no âmbito da Previdência Social, chamado Regime Geral da Previdência Social, né, que é gerida pelo INSS, primeiro, uma reprodução, de alguma maneira, do quadro das desigualdades sociais e econômicas e da concentração de renda que a gente tem no Brasil.
Então, você tem, primeiro, uma grande divisão, né, que são os chamados previdenciários do campo, né, os que moravam no campo e se aposentaram por ter tido uma vida como trabalhadores rurais, né, e os trabalhadores urbanos, por outro lado. Você já tem uma mudança, porque a Constituição de 88 corrigiu uma justiça histórica fundamental, né, essa correção, que foi oferecer, entre aspas, a possibilidade, reconhecer o direito, né, civilizatório e de justiça social, que quem trabalha no campo tem direito à aposentadoria por INSS, ponto. E o que acontece? Você tem, então, o ingresso de muita gente no sistema, isso promoveu, né, um processo amplo de redistribuição de renda, de redução da pobreza, da miséria, essa coisa toda, mas mais de 98% das pensões e das aposentadorias do pessoal, dos trabalhadores do campo, é igual ou inferior, veja, tem casos até de menos de um salário mínimo. Uhum. A gente pega o outro universo, que ainda é a maioria, porque é mais historicamente, são desde a época do Getúlio, né, os trabalhadores urbanos, né, a grande maioria também são aposentadorias até um salário mínimo, depois até 2, até 3, e tem essa margem lá em cima. Por quê? Porque oficialmente todo mundo teria o direito a se aposentar por aquela base da contribuição de 10 salário mínimo. Mas isso foi sendo corrigido ao longo do tempo, na verdade, não é um problema só do governo Lula, nem mesmo do Fernando Henrique, quer dizer, é uma coisa anterior. Eu sempre dou o exemplo da minha mãe, né? Quer dizer, ela passou a vida toda como autônoma, ela nunca foi assalariada, teve um momento da vida que ela contribuía para receber uma promessa de 20 salários mínimos, como se aposentasse. Porque 20. Era isso, na década de 60 era 20. Depois teve uma mudança, não dá para pagar 20, baixa para 10, agora é para 5. Né? Então, o que acontece? Ela recebe uma pensão hoje, né, está com 93 anos, né, dona Rosa, de R$3.000. É uma loucura, né? Se fosse pensar os 20 salários mínimos, quanto ela teria? Ou mesmo os 10 salários mínimos, né? Seria R$15.000, R$18.000, sei quanto, ela recebe 3. Né? Isso é o chamado imposto inflacionário, a garfada, né? E isso, inclusive, dá estímulo para esse pessoal do tipo, esse casal do Lula aí, né? Dizer também, não bote dinheiro na Previdência, não, se você fizer uma poupança, só que aí é aquela coisa, né? Engenheiro da obra realizada, você olha para trás, se tivesse lá atrás, daqui para frente a gente não sabe, né, se essa é a melhor alternativa. Mas voltando, quer dizer, o Tadeu Alencar tem razão, quer dizer, cada vez mais, na prática, a Previdência Pública está se tornando a Previdência de pagar aposentadoria e pensão de um salário mínimo. Eu morro de medo, Mauro, e eu confesso, é verdade isso, daqui a 5, 10 anos, quando a gente começar a olhar nas contas, porque eu acompanho isso no cotidiano, no mês a mês, né, as contas da Previdência, qual vai ser o impacto, por exemplo, de todo esse pessoal que saiu do mercado de trabalho, sim, que o desemprego foi pesadíssimo e que, quando voltou a trabalhar, está fora da Previdência Oficial, porque está com empreendedores, aplicativos... Não mostrei mais cedo, 1.700.000 pessoas trabalhando como motorista de aplicativo já. O que vai ser desse pessoal? O que vai ser desse pessoal como indivíduos, como categoria e como geração, vamos dizer, por um lado, desassistidos? Quer dizer, na verdade, a gente vai ter que ter um novo BPC, né? Porque o benefício de prestação continuada é justamente isso, pega os idosos que nunca contribuíram para a Previdência. Daqui a 30, 40 anos, a gente vai pegar os idosos daquele momento, daqui a 40 anos, que também nunca contribuíram, por quê? Porque entraram no mercado de trabalho já nesse sistema de destruição da Previdência e das relações trabalhistas. Então, vai ser o drama dos indivíduos, vai ser o drama coletivo e vai ser o drama da própria Previdência Social, porque a Previdência Social, ela é uma caixa, entre aspas, em que você tem entradas e despesas. Essa é a lógica do nosso sistema, que a gente chama de solidariedade intergeracional, que é o sistema não capitalizador, de não capitalização. Né? Então, o que é a ideia? Que quem está trabalhando, a geração que está na ativa, está contribuindo para pagar as despesas da geração que já trabalhou no passado e que agora está usufruindo corretamente, meritoriamente, da sua aposentadoria.
Só que num processo de ciclo histórico, se você não tem as novas gerações contribuindo, quem vai oferecer recursos para pagar as despesas da nova? Quer dizer, vai ter que ter uma redefinição desse modelo, né? Que é um modelo tripartite, então tem o Estado contribuindo, tem os trabalhadores contribuindo e as empresas contribuindo, onde cada vez menos as empresas contribuem, cada vez menos os trabalhadores contribuem, então, teoricamente, tem que aumentar o quê? A porção do Estado. Só que você coloca isso num quadro de austeridade fiscal, de novo arcabouço fiscal, em que os caras ficam, né, regulando dinheiro para a saúde, para a educação. O que dizer de verbas bilionárias, e é importante que seja, porque são verbas de uma geração de aposentados, né, quando ficar, vamos dizer, mais do que evidente, o suicídio político, coletivo, etc., que foi essa opção da reforma trabalhista e desse estímulo ao empreendedorismo, entre aspas, que não contribui para a Previdência, tá certo? Imagina o Haddad em 2027 fazendo discurso, olha, o fundamental no país é a estabilidade do Estado, é a saúde das finanças públicas. Como as pessoas não estão mais recolhendo para a Previdência, isso está inviabilizando a Previdência, então seremos obrigados a esticar a idade mínima para aposentadoria no Brasil, 70 anos de idade. E essa é uma lógica, gente. Pode parecer brincadeira, mas é sério. Você vai aumentando a idade mínima contando que as pessoas vão morrer antes de poder entrar em aposentadoria. Então, a economia é feita com a morte das pessoas, né, Paulo? Essa é a lógica, não é outra. Não, isso é uma loucura. Quer dizer, eu trabalhei, né, quer dizer, vários momentos, por vários anos, no governo federal, na área da Previdência. E o discurso tecnocrata, e eu ouvia isso de colegas, entendeu? Quer dizer, não é uma coisa que é só do mercado financeiro. Quer dizer, esse discurso neoliberal da tecnocracia ganhou espaço dentro dos quadros do aparelho de Estado, em que o aumento da expectativa de vida é visto como um problema, não como uma solução civilizatória, né? Pô, mas então vai ter mais gente recebendo mais recurso público por mais... Ainda bem. É mutatis mutandis, quer dizer, a reclamação que se fazia, não, agora não, né, no começo do século XX, nos países avançados, não, agora a gente não vai poder mais contratar criança de 10, 11 anos, só pode contratar maior de 18, isso é um absurdo, né? Ou a lógica do trabalho escravo, não, agora eu vou ter que remunerar a minha folha de trabalho, né? Vai ter salário, quando eu tinha uma força de trabalho, mão de obra a zero, né, escrava, é a mesma coisa, quer dizer, é uma lógica tecnocrática em que, na verdade, o que você precisaria é um novo arranjo social para dizer, olha, a sociedade no seu conjunto vai criar condições, assim como criou condições para que as crianças não trabalhassem, assim como criou condições para que quem trabalhasse tivesse um salário, agora, para quem se aposenta, ter condições de viver usufruindo da sua aposentadoria, num concerto, né, social, tá certo? Quer dizer, em que as coisas são arranjadas e você tem que criar, obviamente, fundos constitucionais, etc., através do recolhimento de tributos dos setores do alto da pirâmide, porque senão é a barbárie. Quer dizer, você acompanha o caso da França, né? Eu passei vários anos estudando lá, etc. A cada 5 anos volta esse debate, né, da Previdência francesa, de aumentar o... Também era 60, mudou para 63, para 65, só que lá a sociedade resiste muito mais do que aqui, quer dizer, você tem, pelo menos resistir, agora a coisa parece que está mudando também, mas aqui, quer dizer, vão colocar, não, a pessoa diz, realmente, 70 anos eu não estou tão idoso assim, então eu posso, só que o problema não é a idade, né, quer dizer, eu tive esse drama de consciência, entre aspas, quando eu passei a ter direito, né, de estacionar o meu carro na vaga do idoso, ou quando eu entrava na fila do banco, do cinema, etc., na fila do idoso. A partir do momento eu falei, porra, não, é uma questão de conquista social, né? Quer dizer, se o Paulo tem 60, ou algum caso 65 anos, e a lei autoriza, eu vou. Quando eu vou para São Paulo, eu ando de metrô de graça. Quando eu vou para São Paulo, eu ando de ônibus de graça. E não fico com consciência pesada por isso. Entende? Estou aposentado por um direito também, porque eu cumpri todas as obrigações e os requisitos da aposentadoria. Agora, é o que você falou, quer dizer, os caras vão
com certeza, buscar, pelo menos, aumentar a idade mínima, tá certo? Achando que com isso, então, as contas públicas estão solucionadas, quando o problema não é na conta pública, é de um direito social que precisa ser, inclusive, ampliado e aprofundado, e não reduzido. Legal. Grande Paulo Klias, boa semana para ti aí em Brasília, muito obrigado por tudo, tamo juntos. Obrigado. Logo você volta. Boa semana e beijos e abraços para todas e todos que estão nos assistindo. Tchau. Valeu.